Hoje a gente vai ver algumas questões sobre polaridade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula de polaridade, né, para quem não assistiu possa ver e entenda esse conteúdo para vir aqui nas questões e conseguir fazer. Então, a primeira questão diz o seguinte: determine se as ligações a seguir são polares e apolares e especifique também se são iônicas ou covalentes. Só para lembrar, ligação iônica e ligação covalente. Ligação covalente, a metal e a metal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Ligação iônica, metal a metal. A ligação iônica, ela sempre vai ser do tipo polar. A ligação covalente, quando ela é entre dois elementos iguais, ela vai ser do tipo apolar. Se forem elementos diferentes, ligação do tipo polar. Então, aqui eu tenho HH, né? Vamos pensar aqui, hidrogênio ligando com hidrogênio, né? São dois elementos, elementos iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Ligação, eu sei que HH é ligação covalente e ela vai ser do tipo apolar, porque o elemento é o mesmo. Então, ligação apolar. HCl, ó, HCl, ela se classifica como ligação entre hidrogênio e um ametal. Aqui, ó, tá aqui a classificação. Então, ligação covalente. Os elementos são diferentes, certo? Se os elementos são diferentes, a ligação é polar. Então, ligação covalente polar. CL-CL é a mesma coisa da primeira ali, ó. CL-CL é um ametal com ametal, ligação covalente, e eles são iguais, então é uma ligação covalente apolar. CO2, eu vou olhar apenas para a ligação, né? Aqui o que acontece? Eu tenho C como elemento átomo central e em volta dele eu tenho os dois oxigênio. Seria a molécula, o desenho da molécula seria esse, mas eu vou olhar aqui, ó, somente para essa parte aqui, somente para essa estrutura aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou olhar para a ligação aqui, carbono-oxigênio, e vou dizer se essa ligação aqui ela é de que tipo. Primeiro, ela vai ser uma ligação covalente, porque é um ametal com um ametal. Carbono e oxigênio são ametais. E eles são diferentes, não são diferentes? Então, a ligação vai ser polar, certo? Beleza, então já descobri que a ligação é polar. Do NH3 aqui, então eu tenho o N, né, ligado a 3 Hs, né? Um aqui, outro pode estar aqui para baixo e outro aqui. Eu não estou me preocupando com a molécula, de olhar vetor, por exemplo. Estou me preocupando com essa ligação. HN, nitrogênio a metal e hidrogênio, então se enquadra aqui, ó, ligação covalente. Do tipo polar ou apolar, o nitrogênio e o hidrogênio são diferentes? São elementos diferentes? Então, a ligação é do tipo covalente polar, certo? Ligação do tipo covalente polar. A próxima questão. Escreva fórmulas estruturais de cada uma das moléculas abaixo. Está falando de molécula. Depois, classifique como polar ou apolar e indique o sentido do dipolo elétrico das classificadas como polares. Então, aqui a primeira, eu tenho a estrutura da molécula aqui, ó. N fazendo tripla ligação com N. Se você conta os elétrons aqui, cada um fica com 8. Então, eu tenho a fórmula estrutural aqui. Essa molécula, ela é polar ou apolar? Ela é apolar, porque nitrogênio igual a nitrogênio, né? E aqui, a ligação, ela é apolar e a molécula, que é só isso aqui, também é apolar. Então, vou deixar aqui um azinho de apolar. HCN seria... Aqui, eu já tinha... Deixa eu só apagar aqui. HCN. Qual seria a estrutura do HCN? A fórmula estrutural do HCN. Seria... Aqui, ó.
Seria essa daqui. O nitrogênio aqui fica, o carbono, desculpa, ficando aqui no centro, né? Porque ele faz maior número de ligações. E essa molécula, ela é polar ou apolar? Ela quem seria aqui? Eles são diferentes a eletronegatividade, né? O nitrogênio, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Aliás, o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono e o carbono mais que o hidrogênio. Então, aqui, ó, os vetores dielétricos, eles estariam nesse sentido, né? Que aqui está pedindo para indicar os vetores dielétricos. E essa molécula, ela é classificada como polar, tá? Olhando a molécula toda, né? A molécula de água, né? Essa seria a fórmula estrutural da água, né? A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo, então puxaria aqui para cima, certo? Esse seria o desenho, é uma seta para cima, os vetores elétricos seria isso. E essa molécula é uma molécula do tipo polar, porque lembra que a gente viu lá a regrinha das ligações? Tem duas ligações e 4 nuvens eletrônicas. Como 4 é diferente de 2, então a molécula é polar. É dos jeitos de verificar isso. Então, aqui seria molécula polar. Só uma coisinha, quando a gente representa o Mi, que quer dizer isso aqui, para uma molécula polar, a gente faz o quê? Mi diferente de zero, certo? O mesmo vale aqui para cima, ó, Mi diferente de zero. É um símbolo aqui que quer dizer que existe dipolo na molécula. Então, aqui também você vai ter um Mi, só que a molécula aqui é apolar. Então, aqui nesse caso, eu não tenho diferença de dipolo, então o Mi vai ser igual a zero. O oxigênio, a molécula seria isso aqui, ó, o O. Então, a sua fórmula estrutural aqui seria essa ligação dupla entre o carbono. Essa molécula do tipo molécula apolar. As ligações aqui são apolares e a molécula é apolar também. E como ficaria o Mi? Mi igual a zero, certo? Por quê? Porque a molécula é polar, certo? A questão 3, a ligação covalente de maior polaridade ocorre entre hidrogênio e o átomo aí tem a opção flúor, cloro, bromo, iodo e estato. A gente tem que lembrar que a ligação, para ela ter maior polaridade, ela tem que ter maior diferença de eletronegatividade, né? Polaridade média, a tendência dos átomos de puxarem os elétrons para si. Então, o que acontece? Vamos lembrar isso da tabela periódica. Deixa eu só me tirar daqui. Peraí, vou passar para o outro lado. O que acontece? Acontece o seguinte: se você olhar aqui para os halogênios que estão aqui, ó, que a gente deu um zoom, você vê aqui essa família aqui que está sendo colocada aqui nas alternativas, né? O hidrogênio está aqui e aqui tem a família toda. Você vai ter que olhar qual dentre esses elementos tem a maior tendência a atrair os elétrons. Tem mais do que a gente chama de maior eletronegatividade. Aí eu lembro que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, ela aumenta nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, qual elemento é mais eletronegativo? O flúor. Então, consequentemente, a maior polaridade vai ser de uma ligação do hidrogênio com quem? Com flúor. A resposta, então, seria aqui a letra A, certo? Então, é isso. Essas seriam as 3 questões agora de momento para mostrar para vocês um pouquinho de polaridade. Consolidar esses conceitos aí. Então, eu agradeço, né, quem assistiu o vídeo. Peço que curtam o vídeo, compartilhem caso queiram e deixem nos comentários a dúvida, as sugestões, o que você gostaria de ver por aqui, uma questão, o que vocês acharem conveniente, né? E caso queiram, me siga lá no Instagram, professora Ângela Ferreira, que vocês vão receber mais dicas de química, tá bom? Então, muito obrigada.